Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Pergunta de praxe, né, após um treino na sexta-feira, se já dá para confirmar o time que a gente viu aí, que o senhor colocou nessa manhã, e que falasse dessa situação aí, Hernando, Durval e Neo Ortiz, 3 zagueiros dentro daqui do Retiro. Nós, né, hoje, o pouco que deu para treinar, o desgaste ainda ele é muito alto, né, o pouco que deu para movimentar, né, o time é basicamente o mesmo, né, a gente perdeu o Gabriel por lesão, volta o Hernani, né, a gente aguarda ainda o Rogério, a gente aguarda o Ronaldo, né, ambos no departamento médico, né, esperando uma recuperação melhor. Se acaso não for o Rogério, é o Marlone. Se acaso não for o Ronaldo, né, testei ali, pode trazer o Hernando para dentro e jogar com o Raul ou com o próprio Léo Ortiz e manter o Hernando pela lateral direita. A verdade, né, os 3 zagueiros não são os zagueiros porque são caracterizados como zagueiros. O Hernando atuou como lateral direito, né, um lateral um pouco mais fixo da marcação. Eu acho que principalmente no primeiro tempo a gente corrigiu uma dificuldade nossa da lateral direita, que se cruzava muita bola na nossa área, né, nós conseguimos neutralizar isso daí. Em todos os jogos, ao meu comando, nós tivemos muita dificuldade com bola parada defensiva, né, estando o Ronaldo junto, nós conseguimos equilibrar e não tivemos nenhum susto nessa bola, conseguimos atacar algumas bolas paradas, né, então foi uma situação que deu certo. Então agora é esperar pelo Ronaldo ou então decidir pelo Léo ou pelo Raul. O Raul também vem de um tempo lesionado, voltou a treinar tem 3, 4 dias, então isso também pesa também um pouquinho. Obrigado. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Ao longo dos últimos jogos, mesmo antes de você assumir, o Sport sempre fez primeiros tempos equilibrados e caía de produção no segundo tempo. Das 12 derrotas que o Sport tem, em 9 dos jogos dessas 12 derrotas, a maioria dos jogos foram gols tomados no segundo tempo. Sim. É uma questão a se preocupar também, um cuidado de se ter especial com a segunda etapa que o Sport tem, visto que também na última partida você falou muito a respeito de concentração, que o time tem que ter concentração. O segundo tempo é o momento mais preocupante das partidas que o Sport faz, na tua opinião, ou não? Sim, nós fizemos um grande primeiro tempo contra o Santos, né? Fizemos um grande primeiro tempo contra o América, fizemos um primeiro tempo razoável contra o Botafogo, equilibrado, sofremos na bola parada, mas jogando foi razoável, um grande primeiro tempo contra o Bahia. Tomar cuidado com a concentração nessa volta do tempo, né? Ambos, contra o América, contra o Botafogo, o Botafogo nem tanto, mas contra o América e o Bahia, gols no início, né? Melhorar um pouquinho essa concentração, né? O Sport estava bem, o Bahia vinha com 3 volantes, eu esperava, até preparei eles, né, para um Bahia talvez mais ofensivo, que ele fosse tirar um volante e vir com mais um meia, ou enfim, com mais um atacante, e eles não fizeram porque eles estavam respeitando e a gente era dono do jogo, né? E de repente uma falta de atenção, um lance pontual, de uma dividida que nós perdemos, tivemos 2 chances para fazer a falta em seguida, nós não fizemos e acabamos tomando o gol. E aí acho que está o grande problema nosso, né? Depois que toma o gol, a pressa de querer empatar se desorganiza e isso não pode. Nós conversamos bastante hoje, assistimos ao jogo contra o Bahia, né? De a gente estando organizado e estando desorganizado como foi o segundo tempo. A gente tem muito mais chance de fazer o gol organizado do que desorganizadamente. Então a gente conversou, jogadores experientes, né, para não deixar isso acontecer. Você pode tomar o gol, né, é do jogo, né? O que não pode é você se desorganizar, você descer com os 2 laterais, você descer, né, com o volante, sem uma cobertura necessária, e aí você fica mais próximo de tomar o segundo gol do que de você empatar o jogo. Então é uma atenção que, né, hoje em treinamento não deu para intensificar muito pelo desgaste deles, né, até puxei um pouquinho a fisiologia, que a tendência é eles ficarem ali dentro, mas eu pedi que eu precisava deles no campo, mas em vida a gente conversou bastante sobre isso, analisando as próprias ações do nosso time. Eduardo, você chegou e começou a trabalhar no setor defensivo. O Sport estava muito exposto, você colocou o Hernando, foi um primeiro tempo, diríamos, razoável lá nessa última partida. Eu te pergunto, o Sport passou a criar e passou a perder gols. Vira dor de cabeça também, corrigir a defesa e agora corrigir o ataque que não está fazendo,
E para concluir minha pergunta, eu queria saber se Michel Bastos está nos seus planos ainda, o que é que foi passado para você? Sobre a gente, assim, a gente passa por um momento difícil, então acho que a primeira preocupação nossa é não levar o gol, né? Então a gente teve uma consistência no primeiro tempo e nós criamos ali 4 chances reais de gol e mais algumas transições que a gente teve ali, né, que se a gente acerta mais um passe, criariam mais chances. Então a gente conseguiu criar. Então eu vejo muito essa confiança em não levar gol, aumenta a confiança em se criar. Você vai ter mais a bola, você vai se arriscar um pouquinho mais, porque você tá seguro ali. Então é uma preocupação nossa, né? Ajustamos no primeiro tempo, depois tomamos um gol e aí as coisas não aconteceram, né? Mas assim que a gente ajustar é trabalhar. A gente tem a volta do Hernani, a gente não tinha uma referência. Talvez se a gente tivesse uma referência, né? Se o Hernani estivesse em campo, as coisas poderiam ter acontecido de uma maneira diferente. O próprio Matheus Peixoto é um menino que eu já venho observando desde o ano passado, né? É artilheiro, faz gol, tem um perfil. Infelizmente, por documentação, nós não pudemos inscrevê-lo ainda. Inscrevê-lo não, já está inscrito, mas precisa ter alguma segurança jurídica para não ter nenhum problema. A gente não pôde escalar. Então, é uma situação que agora com o Hernani a gente acredita que as coisas possam facilitar para a gente. O Michel, ele está no nosso elenco. Quem está no nosso elenco a gente conta, né? Ele teve uns problemas particulares, pediu para resolver e segunda-feira, né, a gente conversa, mas assim, a gente está focado com os que estão aqui. Esses aqui hoje vão resolver o nosso problema amanhã contra o Cruzeiro. O Eduardo, eu queria que você pudesse falar sobre a possibilidade do Sport vencer amanhã, deixar o Z4, apesar dessa campanha fraca, uma sequência que ainda não é ideal, de vencer o Cruzeiro e até por um placar mínimo e deixar essa zona perigosa da competição. Não, a campanha incomoda bastante, né? Não é fraca, é muito fraca. Isso a gente tem que corrigir, a gente tem que fazer. Acho que, né, estão todos ali dentro do vestiário incomodados, né? E é um campeonato equilibrado. Mesmo com tudo isso, uma vitória nossa a gente pode sair. Então é importante você reagir nessa hora. É difícil você reagir quando falta 6 pontos. Nós precisamos ganhar 4 e torcer para os times perderem. Então, se a gente está nessa situação, a competição não nos proporciona isso. Mas nós temos que fazer a lição de casa. Amanhã é um time do Cruzeiro, um time grande, um time que já joga junto há bastante tempo. Se vem o titular, se vem o misto, é o Cruzeiro muito forte, né? Às vezes, eu prefiro pegar o time principal, né, do que você pegar o misto, porque são jogadores que querem buscar um espaço, né, de titular e mostrar para o treinador. Então você pega um jogo muito mais intenso. Então a gente tem que buscar, tem que fazer a nossa. Amanhã não dá para pensar em outro resultado que não seja vitória, né? Com todo o respeito ao Cruzeiro, respeitando, sabendo das dificuldades que será o jogo, mas amanhã o Sport precisa se impor e ganhar o jogo. Oi, Eduardo, boa tarde. Duas questões em uma. Queria que você fizesse uma rápida análise do que você está observando do Jair, o volante pelo Juventude como destaque da Série B, e o espaço que ele pode vir a ganhar futuramente. E também, você acabou de falar bem do Cruzeiro, do elenco, que chega até a covardia a gente dizer que é um time reserva, um time humilde, que tem muita qualidade. Agora, o que é que você vem estudando desse Cruzeiro que não vai contar com 5 titulares que a gente está acostumado? O Dedé, o Henrique, o Arrascaeta, o Thiago Neves, além do Lucas Romero. Olha, o Jair é um segundo volante, né? E assim que ele jogava pelo Juventude, fez uma boa Série B, se destacou e por isso está aqui, né? Tem um bom passe, né? Cadencia bem o jogo, consegue virar o jogo de um corredor para o outro muito rapidamente e se assemelha bastante com o Neto. Hoje é a nossa opção, né? O Neto está se destacando, então para você ter um jogador desse, você precisa ter um jogador de uma marcação mais forte. Com 2 volantes eu tenho que ter uma marcação mais forte, né? Por isso a opção amanhã é para o Marcão, né? Vou iniciar com ele, é um primeiro volante de muita pegada, vinha jogando, né? Para poder dar uma liberdade maior ao Neto, né? Mas o Jair se torna uma possibilidade a partir do momento que você precise buscar um resultado, né? Nós não temos um meia de ofício, então de repente você com 2 volantes que consigam jogar, que tem o passe, que tem uma chegada mais à frente, como é o caso do Neto e do Jair, também ele se torna uma opção, né? Mas para iniciar um jogo desse, né, com o Jair e com o Neto, eu preciso de uma proteção um pouquinho maior. Mas ele está trabalhando, está se destacando, né? Talvez se ele conseguir evoluir nessa pegada, tanto ele quanto o Neto,
né, são jogadores que podem jogar juntos no esporte. O Cruzeiro, o time que deve atuar amanhã. O Cruzeiro, assim, se você falar em time misto, a única coisa que você pode falar é, de repente, um desentrosamento, né? Mas são jogadores de qualidade, eu acho que eles estão aí à beira de uma Libertadores, à beira de uma Copa do Brasil, de finais, e se eu fosse jogador e viesse com um time misto, eu queria mostrar para o treinador que ele está errado, né? Ou então, no mínimo, criar uma dúvida a ele. Eu vinha dar o meu máximo aqui. Então, a gente tem que se precaver quanto a isso. Lógico que você não ter um Thiago Neves, um Arrascaeta, são jogadores a nível de seleção, né? Isso tem um peso grande, mas nós não podemos, né, dormir nesse barulho. Você tem que pegar um time que vem arrumado, vem com o Robinho, né, vem com os volantes que jogam, né, você tem aí um Rafinha, né, você tem um Barcos, né, é um time de respeito e a gente tem que respeitar, mas como eu disse, amanhã tem que ser, a imposição tem que ser do esporte. Eduardo, bom dia. Bom dia. Falar sobre a torcida, você falou até no jogo depois do Bahia que você pedia a torcida. Como é que você poderia falar para a torcida vir num momento tão difícil quanto esse, com apenas uma vitória em 12 jogos? Como é chamar a torcida num momento tão difícil como esse? Olha, até a gente pede o torcedor comparece, né? No último jogo em casa, né, mostrou-se uma equipe de luta, conseguimos a vitória, mas o torcedor é metade da nossa equipe, é o combustível. Então a gente sabe que o momento não é bom, né? O que a gente às vezes cobra, se não tiver um futebol vistoso, lutar, né? O torcedor do esporte quer ver luta. Então amanhã a gente pede de novo que eles nos ajude, nos empurre. É um jogo difícil, mas a equipe tá muito propensa a fazer um bom jogo, a sair dessa situação, né? E com o torcedor fica muito mais fácil. A situação, eu acho que ela é muito parecida com o torcedor do esporte, é a situação de dificuldade, né, de você ter que reverter sempre uma situação, de buscar uma saída, viver apertado. Acho que o torcedor, mais do que muitos, sabe o que é viver nessa situação e ninguém melhor que ele para nos ajudar a sair dela. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Jair. Queria que você falasse, a gente viu no início do treino ali um papo seu com o Magrão, e o Magrão balançando bastante a cabeça negativamente. Dá para saber o que estava rolando naquele papo ali? O Magrão é um cara assim, é o meu treinador dentro do campo. O Magrão, o Val, tem algumas referências, né, são caras experientes e nesse momento, né, eles têm que puxar, né, o jogo para eles, né, puxar, né, esse ambiente, né, a imposição, né, então a gente sempre conversa, né, falei de algumas coisas, de momentos do jogo nosso, né, acho que ali na hora, até falei o que eu falei aqui agora, do nosso segundo tempo, de levar um gol e se desorganizar, né, se o Bahia estava acuado com o nosso futebol, né, depois de um gol, o Bahia a gente deixou o Bahia muito confortável, né, então são situações que aconteceram dentro do jogo, para a gente não deixar acontecer, né, e é importante o Magrão, né, o Durval principalmente, que são caras da minha confiança e como eu disse, são os treinadores dentro do campo ali, né, e eu procuro sempre deixar, principalmente eles, a par do que a gente está pensando, das estratégias, para que dentro do campo, né, eles possam me ajudar a corrigir eventuais falhas ou incentivar os companheiros. É isso aí. Certinho? O que o Matheus Peixoto tem que não pode jogar ainda? O Matheus é assim, ele está no BID, só que você precisa de uma carta do STJD. Nada consta. Do nada consta. E essa carta o STJD não mandou pra gente. Então, né, essa carta que veio que o Marcão tinha uma suspensão a cumprir. Entendeu? É a mesma carta que quando chegou pra gente nas vésperas, ele tinha um julgamento atrás. E se você for, você se complica. E essa carta dos dois, ele e o Adenilson, ela não chegou do STJD ainda. Tem risco de não poder utilizar os jogadores? Não. É só essa carta chegar. STJD é julgamento. Assim, se ele, de repente ele xingou alguém e tem uma suspensão em vigência. Como foi o Marcão. Ele foi expulso, a gente sabia dessa expulsão, né, no primeiro jogo da semifinal. Ele cumpriu antes da semifinal, ele cumpriu no primeiro jogo e jogou o segundo. Só que na segunda-feira passada teve um julgamento. E a gente não sabia disso. Aí esse documento que deu que ele tinha um jogo a cumprir. Bom. Não dá, né?